conta a história, uma história, gente, que era para ser de férias, mas virou uma tragédia. Um turista veio de São Paulo com a esposa curtir as praias alagoanas, mas acabou se acidentando ao pular do barco. A partir daí começou o sofrimento e a peregrinação em busca de atendimento. Ivan Lemos está ao vivo para contar melhor para a gente essa história. Ô Ivan, como se não bastasse o sofrimento da morte, a família está enfrentando outros problemas, né? O que seriam esses outros problemas? Bia, a família não consegue levar o corpo de volta para São Paulo. É uma história muito triste, lamentável, que eu vou tentar explicar agora para você que está assistindo ao Cidade. Essa história começou no fim de semana passado, retrasado, na verdade. O Rodrigo Pereira dos Santos, de 36 anos, veio de Itapevi, em São Paulo, com a esposa e 2 filhas para Maragogi, aqui no litoral norte de Alagoas. Ele fazia um mergulho, estava numa lancha, mergulhou nas piscinas naturais de Maragogi, mas só que não percebeu que a água estava muito rasa. Acabou se machucando e atingindo a coluna cervical. Ele foi socorrido pelos bombeiros e levado para a UPA de Maragogi, só que eles perceberam lá no atendimento que o caso era muito grave e não daria para ser atendido só na UPA de Maragogi. Ele então foi transferido para o hospital de Coruripe, um hospital em Coruripe. No hospital em Coruripe, a família e os amigos dizem, inclusive, que ele foi muito bem atendido e que não teve nenhum problema com a médica, com a equipe médica que estava ali naquele momento atendendo ao Rodrigo. Só que o problema maior foi que ele precisava ser transferido para fazer exames no Hospital Metropolitano aqui em Maceió. E aí começou a série de problemas. Não tinha ambulância que pudesse transportar o Rodrigo. O Rodrigo pesava 189 quilos. Precisava de uma ambulância com equipamentos especiais devido ao estado de saúde dele. E aí esse transporte não foi feito, ele não pôde vir para o Hospital Metropolitano aqui em Maceió para fazer esses exames e acabou morrendo. Um amigo do Rodrigo, Charles Oliveira, que é lá de São Paulo, inclusive fez uma vaquinha na internet para ajudar a família a voltar, a mulher e as crianças a voltarem para São Paulo. Ele gravou um vídeo para a gente contando toda essa saga. Vamos acompanhar. Eles foram fazer um passeio para Maceió no dia 14, eles saíram aqui de São Paulo. A gente mora aqui na região de Itapevi, São Paulo. E no domingo, ele estava fazendo um passeio em Maragogi e sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente, um mergulho que ele deu, que ele caiu de cabeça e o passeio lá era raso. Aí ele já saiu do mar boiando, cabeça dentro da água, querendo ou não, ele teve um afogamento também. Socorreram ele, levaram para o ponto-socorro. Do ponto-socorro já foi um caos para transferir para o hospital de Coruripe, porque a ambulância não suporta o peso dele, a maca não suportava o peso dele, ele tem 180 quilos. Foi transferido para esse hospital, ele ficou lá internado segunda e terça consciente, mas não estava sentindo as pernas, o braço não estava tendo movimento, na quarta-feira começou a passar mal, vomitar sangue. A mãe dele foi para lá correndo visitar ele, ainda conseguiu pegar ele consciente, falou com ele consciente. Na quarta-feira ele teve pioras e acabaram entubando ele. Não fizeram nenhum tipo de exame lá no hospital. Não foi culpa até do hospital, a médica que estava cuidando dele, a médica é excelente. Eu estava falando com ela, dando maior apoio. Ela tirou o chão da enfermeira lá para colocar nele, para atender ele da melhor forma possível. Só que o problema era os aparelhos do hospital não suportavam o peso dele para fazer os exames, então tinha que ser transferido para o hospital de Maceió Metropolitano. Na quinta-feira chegou lá uma SAMU para tentar transportar ele. Ele não coube por causa dos aparelhos, que estavam entubados, tudo, não ia caber na ambulância. Resolveram não transportar, resolveram abrir um chamado para vir a ambulância dos bombeiros. Na sexta-feira conseguiram mandar a ambulância lá, ou seja, ele sofreu acidente no domingo, no dia 16. Sexta-feira não tinha feito nenhum exame, estava internado entubado. Ele acabou tendo uma piora no quadro dele lá, porque ele estava entubado, e a médica não quis arriscar. No sábado me ligaram, 1h30 da manhã, a médica me ligou,
falando do falecimento dele. Ou seja, a estrutura para atender o Rodrigo aqui no Hospital Metropolitano em Maceió existia. O que faltou foi a assistência no transporte. Segundo Charles, não tinha ambulância do SAMU com capacidade para transportar o Rodrigo, que tinha 189 quilos. E aí, de domingo até sexta-feira, nenhum exame foi feito nele. Ele estava internado no Hospital Carvalho Beltrão, em Coruripe. Nós pedimos um posicionamento do hospital sobre essa assistência, ainda não tivemos retorno. Também pedimos um posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado, também sobre essa assistência de transportar o Rodrigo de Coruripe para Maceió. Até agora não tivemos uma resposta sobre isso. Agora a gente vai para o segundo problema dessa história, que é o traslado do corpo de Rodrigo daqui para Itapevi, em São Paulo. A família diz que até agora não conseguiu levar o corpo, que também está faltando assistência adequada em relação a isso. A esposa dele, a Geisa, também gravou um vídeo falando com a gente sobre essa dificuldade para levar o corpo. Isso porque uma companhia aérea, a Latam, não fez o transporte porque disse que o corpo tinha mais peso do que o que era adequado, né, que era permitido para o transporte. Vamos acompanhar o depoimento da Geisa. O traslado do meu marido, do corpo do meu marido, ia vir para São Paulo pela Latam, e agora está toda a família aqui aguardando para poder começar os preparativos para o velório dele, e a gente foi informado que não embarcaram ele porque ultrapassou o peso dele. Tentaram em outra companhia, também não conseguiram, não autorizaram, conversaram com coordenadores, não autorizaram. Estão falando que o corpo dele está vindo para cá, para Itapevi, onde eu moro, mas não está acontecendo isso. Agora a gente vai ter que arcar com as consequências dele vir via terrestre, e eu não quero que meu marido venha assim. A gente já tinha fechado, já tinha acordado com isso, para poder trazer ele para cá o quanto mais rápido e poder fazer um velório, um enterro digno para ele. E eles não trouxeram. A gente acabou de ficar sendo informado, ele não está vindo para cá, vou tentar trazer ele via terrestre. E eu não quero que ele passe por isso, eu quero que ele chegue aqui o quanto antes, porque ele não pode passar por isso não. O corpo de Rodrigo está numa funerária em frente ao IML de Maceió. A Geisa contou ainda que a vaquinha que foi feita ali foi de R$ 11.900 para pagar o transporte do corpo até Itapevi, até São Paulo, na verdade, até o aeroporto de São Paulo, pela Latam. Só que a companhia aérea não aceitou esse transporte. A gente tem o e-mail que a companhia aérea, a Latam, mandou para a família. Eu vou ler aqui, você vai acompanhar aí na tela o que eles disseram. Fizemos tentativa de contato telefone sem sucesso. A empresa diz que o peso limite para o transporte de cargas, não é corpo, carga, é de 200 quilos. Como foi realizada a negativa anterior ao formulário, devido ao peso ser superior ao permitido, a empresa tratou como carga, não será possível realizar o transporte dessa nova solicitação com peso de 250 quilos informado. Considerar essa solicitação finalizada, ou seja, a companhia finalizou essa história, disse que não vai transportar e finaliza. Desejamos que você tenha um excelente dia. A companhia aérea desejou à família um excelente dia. A família tentando transportar o corpo de um homem que morreu aqui em Alagoas depois de falta de assistência. Imagina a situação dramática dessa família e a empresa ainda desejar, primeiro tratar o corpo como carga e depois desejar um excelente dia. Como eu disse, o corpo continua numa funerária que fica em frente ao Instituto Médico Legal aqui de Maceió, sem previsão de transporte para São Paulo. Chegaram a ele estava a caminho, mas não está. E aí nós pedimos também posicionamentos sobre essa assistência, né, sobre essa transferência do corpo daqui para São Paulo. O governo do estado disse que a Secretaria de Assistência Social está em contato também com a Secretaria de Assistência Social de São Paulo
para poder fazer esse transporte, para tentar agilizar essa ida do corpo daqui para lá. E nós perguntamos à Latam também sobre esse e-mail que a família recebeu e sobre o transporte do corpo, né, as regras que são permitidas para esse transporte e sobre esse e-mail que a gente acabou de ler aqui para você que está assistindo, mas ainda não tivemos resposta também da Latam. Eu volto com você, Bia. Ivan, muito obrigada pelas suas informações. Eu acho que ficou bem clara a maneira como o Ivan contou uma história dramática, como ele mesmo classifica. E daqui eu estou ouvindo, parece até um pesadelo. A maneira como tudo aconteceu, do início de um passeio de barco até o fim, com esse e-mail nada empático. Você percebe que no título o e-mail já traz que é um formulário de translado funerário. Então a pessoa que estava escrevendo, remetendo esse e-mail, deveria ter um pouco mais de sensibilidade, até de respeito, eu diria, em não usar esses termos de carga e ainda desejar que a pessoa tenha um excelente dia. Afinal, é um e-mail sobre um transporte de traslado funerário. Para começar, né? Aliás, para terminar, porque esse é o fim da história até agora. A história começou bem antes, com toda a falta de assistência. Eu imagino a angústia que essa esposa sofreu aqui, esperando um atendimento médico apropriado, que não ocorreu. E não ocorreu por falta de transporte. Obrigada, Ivan. A gente, claro, segue com o espaço aberto para que se manifestem as partes, né? Tanto as secretarias de saúde dos municípios, também do governo do estado, porque essa ambulância não existiu na hora de fazer uma transferência que era essencial para que ele realizasse alguns exames. Teve tempo para isso. Veja que ele não morreu de imediato, ele foi transferido de uma unidade para outra e na terceira tentativa de fazer a transferência, sem sucesso. E tanto tempo não conseguiram arranjar uma viatura que fosse, nem do bombeiro, nem do SAMU, gente, para fazer o transporte. É preciso verificar. Existe o quê? Uma falta de equipamento de transporte apropriado e quando tiver um outro caso similar, a pessoa vai morrer também por falta de transporte. Então, isso é muito importante se verificar, saber de onde ocorreu a falha, se foi falta de comunicação efetiva e pelo jeito também foi, não é? E seguimos com o espaço aberto. Eu quero me solidarizar com a esposa Geise, também a família, os amigos do Rodrigo, uma pessoa jovem, uma pessoa feliz, uma família feliz, né? Estava aqui passeando em terras alagoanas quando essa tragédia aconteceu e o desfecho que o corpo dele está aqui. A família está lá em São Paulo esperando chegar. Ele está numa funerária. Ele vai ter que chegar a São Paulo de uma forma ou de outra e amanhã, com certeza, a gente atualiza para vocês a situação, porque a Secretaria de Assistência Social do Governo de Alagoas já está empenhada em dar um destino, um transporte apropriado, adequado, digno ao corpo do Rodrigo. E a gente segue de olho nesse caso e quantas coisas para se corrigir, hein?